Tem que ter palavra na igreja, sim ou não? Tem que ter palavra. Então vamos pegar a palavra e, por gentileza, vamos abrir em Neemias capítulo 2, versículo 18. Neemias 2, versículo 18. Obrigado, minha irmã. Ao encontrar, veja se a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, está sem a palavra. Se ela tiver, vá até ela. Divida a leitura com ela. Amém? Neemias 2, 18. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim, amados. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Eu quero ler só a primeira parte. E queria que todos lessem comigo, vamos lá? Diga assim, então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. Amém? Neemias está dizendo o seguinte, se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida, nós não conseguiríamos chegar até aqui. E a pergunta que eu faço nesta noite é, como que a gente faz para atrair a mão de Deus sobre a nossa vida? O olhar especial de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então coloque a Bíblia sobre o teu assento, vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, Deus vivo e todo-poderoso, meu Deus, a tua palavra vai ser lida, vai ser ensinada. E nós entramos na tua presença nessa noite, entregando a nossa vida no teu altar, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, e oramos para que o Senhor se comunique conosco. Use esse texto, meu Pai, use estas palavras. O Senhor já vem usando os louvores, a oração, então agora use estas palavras para falar conosco, porque sem Ti nada podemos fazer. E nós estamos aqui por causa das Tuas palavras. Nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Aplauda mais forte. Diga glória a Deus. Amado, amada, poder sentar por gentileza. Tome teu assento. Se hoje você puder anotar os versículos, eu ia pedir para que você priorizasse anotar a palavra, os versículos, e lesse em casa. Porque se a gente for abrir sempre a Bíblia para ler, em cada versículo que eu parar, pode ficar um pouco demorado, né? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre algumas atitudes, algumas ações que fazem com que a mão de Deus se mova em direção à nossa vida. Que fazem com que o olhar de Deus especial esteja sobre a nossa vida. O que faz com que Deus olhe para você de maneira diferente da maneira com que Ele olha para as demais pessoas. Pastor Rodrigo, mas eu não sabia, eu pensei que Deus olhava para todo mundo de maneira igual. Inclusive, pastor, está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. Porém, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, está se referindo a judeus e gentios. Mas se você ler a palavra, você vai ver que Deus tem um tratamento diferenciado para cada pessoa. Deus não trata todo mundo igual. Deus não fala de maneira igual com todo mundo. Até porque se você fosse tratar todo mundo igual,
como privilegiar a honra e a lealdade. Quem disse isso foi o Dr. Mike Murdock. Se eu tratar todo mundo igual, como que eu vou privilegiar a honra e a lealdade? Por exemplo, você tem duas pessoas, uma é leal a você, uma te honra. A outra não é leal e não te honra. Você trata as duas da mesma forma? Então quer dizer que você trata aquele que não é leal e não te honra da mesma maneira daquele que é leal a você e te honra? Você faz isso? É lógico que não. E Deus também não. Por exemplo, só há um homem na Bíblia que Deus diz que é chamado de amigo dele. Ele diz: Abraão, meu amigo. Deus não chama mais ninguém de amigo, só Abraão, no Antigo Testamento. Só há um homem na Bíblia que Deus falava cara a cara, boca a boca: Moisés. E só houve um homem que Deus disse: esse é segundo o meu coração, Davi. Então, o que faz com que Deus olhe para mim de maneira especial? Porque se Deus olhar para você, amado, amada, de maneira especial, de forma especial, Ele também vai te colocar em um patamar de vida especial. Amém? E hoje eu quero te dar 10 atitudes, rapidinho, não vai demorar, 10 atitudes que fazem Deus olhar para você de maneira especial e que fazem com que a mão de Deus venha sobre você, como veio sobre Neemias. Anote a primeira dela, por gentileza. Vamos lá, número 1. Eu vou discorrer um pouquinho rápido, hein? Obediência. Repita comigo: obediência. Ninguém anda com Deus em desobediência. Abra comigo rapidamente em Gênesis capítulo 6, versículo 8, amados. Falando de Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus não anda com gente desobediente. Essa é a primeira coisa que vai fazer Deus olhar para você de maneira especial. Seja obediente à palavra dele. Mandou batizar, batize nas águas. Deus disse para você fazer a obra, faça a obra, não fique inventando desculpas. Deus disse para você ser fiel a Ele, seja fiel a Ele. Não invente desculpas, porque Deus não honra quem não é obediente. Outra pessoa, Abraão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão foi chamado por Deus e saiu para um lugar que não sabia aonde era, mas obedeceu. Tem noção, meu amigo, de como isso é interessante? Extraordinário. Olha lá, pela fé sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Imagina Deus falar para uma pessoa: larga tudo, deixa seu trabalho, deixa seus negócios, deixa seus investimentos aqui, sua família, sua parentela, faz as malas e vá lá para o aeroporto Zumbi dos Palmares. Senhor, para onde eu vou? Não é da sua conta, quando estiver lá eu te mostro. Você já pensou isso? Hein? Já imaginou? Se a pessoa tem uma vida falida, né? Me perdoe o perdão da palavra, desculpe o termo. Se é um ferrado, ele pensa assim: ferrado aqui, ferrado lá, ferrado onde for, tanto faz, vou tentar. Mas Abraão era rico, Abraão tinha posses, Abraão tinha contatos. Em nenhum momento Abraão disse para Deus assim: Senhor, eu até vou, mas primeiro me diz se lá é melhor do que aqui. Eu até saio, mas lá é melhor do que aqui? Não, ele pegou as coisas e foi. Larga tudo e vai. Obediência, minha gente. Jesus diz que quem ama, obedece. Está aqui em João, capítulo de número 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Quem ama, obedece a Deus. Tem esse negócio: meu amor, meu amor, meu amor, e não obedece. João 15, versículo 14. Mudando agora a ordem. Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu mando. Mas Jesus não é amigo de todo mundo? Mas Ele não é íntimo de todo mundo? Vós sereis meus amigos se fizer aquilo que eu mando. Sabe por que Deus honrou Noé?
Olha lá, volta comigo em Gênesis 6, agora versículo 22. Sabe por que Noé achou graça diante dos olhos de Deus? Por que Deus olhou para ele e disse: esse camarada é diferente? Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim ele fez. Para você ser salvo, a maior promessa da Bíblia, que é a salvação, tem que ser por obediência. Eu conversando com um obreiro da igreja, esses dias ele disse assim: pastor, eu estou saindo desse ministério, vou para outro porque a minha visão é diferente. Olha que interessante isso. Eu conversei, eu falei: tudo bem. Falei: mas o que você achou de diferente? Não, pastor, que eu ouvi um pastor na internet. E ele fala muito sobre graça. A graça, a salvação começa em Deus e termina em Deus. E eu estou só ouvindo. Que o homem não precisa fazer nada para ser salvo. E eu estou só ouvindo. Esse pastor é o fulano. Eu falei: você sabe quem é esse fulano? Não, pastor, eu sei que ele prega assim. Eu falei: esse camarada é calvinista. Quando eu falei que ele era calvinista, ele ficou perdido. Hã? Eu falei: o calvinismo, meu filho, tem 5 teses. A primeira coisa que você tem que entender: esse camarada prega sobre predestinação. Para ele, uns nasceram para ir para o inferno, outros nasceram para ser salvo. Segunda coisa, ele prega que a salvação começa em Deus e termina em Deus, sem que o homem precise obedecer. Se ele nasceu para ser salvo, ele pode viver no pecado, e no final das contas, se ele nasceu para ser salvo, ele vai se converter uma hora e vai ser salvo. Para que sacrifício? Para que obedecer? Era quem ele estava ouvindo, calvinismo. O camarada é calvinista. Sabe o que é isso? Beber água numa fonte errada. Você não está bebendo água aqui? Não é aqui que Deus está te orientando, não é aqui que Deus está te mostrando, não é aqui que Deus colocou. Para que eu vou buscar uma outra fonte? Fica em confusão. Porque para ser salvo, meu caro, você vai ter que obedecer. Hebreus, abre lá, Hebreus capítulo de número. Vamos lá. Hebreus 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. Será que é só acreditar em Cristo? Será que é só isso? A graça já faz o restante? Essa graça leviana, essa graça liberal, que eu posso fazer qualquer coisa? Está errado. Olha aqui, ó. Sendo Jesus consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Diga glória a Deus. Até Jesus teve que obedecer. Capítulo 2 de Filipenses, vamos lá, gente. Sem obediência não tem como chamar a atenção de Deus. Deus não anda com desobediente, Deus não anda com gente rebelde, Deus não anda. Ó, Filipenses 2, versículo 5, não há como ser salvo sem obediência. Até Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas humilhou, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, obediente, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora vem a recompensa para quem é obediente. Olha a recompensa aí, ó. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja obediente, porque Deus vai exaltar o teu nome nessa terra. Deus vai abrir porta para você, vai te fazer importante. Você vai crescer com Deus e crescer diante dos homens. Diga obediência. Número 2, o que é que faz Deus olhar para mim de maneira especial? Ousadia. O que é ser uma pessoa ousada? Pessoas ousadas sabem pouco, mas o pouco que elas sabem, elas colocam em prática. Pessoas ousadas sabem pouco, mas o pouco que sabem, colocam em prática. Tem pessoas que estão colecionando conhecimento e não fazem nada. Não seja um colecionador, uma colecionadora de conhecimento que nunca faz nada. Sabe tudo sobre abrir um negócio, mas nunca abre. Fez uma faculdade de odontologia, mas nunca exerce.
fez direito, mas nunca exerce. Conhece a Bíblia toda, mas não pratica. Amado, eu prefiro que a pessoa conheça um capítulo da Bíblia. Não precisa ler a Bíblia toda, não. Leia um capítulo, mas coloque em prática o que está ali. Do que a pessoa ler a Bíblia toda e não fizer nada. Amém? Eu vou te falar uma verdade, eu vou abrir uma coisa sobre a minha vida. Eu não espero muita coisa para fazer, não. Eu não espero ter muito conhecimento. Se eu conhecer um pouquinho da coisa, se eu dominar um pouquinho do assunto, eu já quero colocar em prática, eu já quero fazer. Para ver como é que vai ser, o que vai dar. Glória a Deus. Davi não sabia lutar com uma espada. Com o que ele sabia lutar contra Golias? Uma tiradeira. O que ele fez? É o pouco que eu sei, mas é muita ousadia. Você vai encarar esse gigante com uma pedrinha? Não estou nem aí. Eu vou dar-lhe uma pedrada naquele cabeção gigante dele, que ele vai ver só. Amém, gente? Ousadia, saber fazer com pouco o que muita gente não quer fazer ou não tem coragem. A mulher do fluxo de sangue, doente, perdeu sangue. Eu não consigo parar ele está no meio da multidão. Eu vou entrar no meio da multidão. Ele entrou no meio da multidão, foi segurando os outros, foi empurrando gente empurrando ela, gente dando cotovelada nela, ela se esquivando, caiu no chão, rastejou. Ela pensou, não posso agarrar ele, mas eu posso tocar na orla das suas vestes. E ela tocou na orla das suas vestes e foi curada na mesma hora. Deus está usando a minha boca para te dizer, você não precisa dominar tudo, todo o conhecimento, tudo que você precisa não. Você tem um pouquinho de conhecimento, sabe fazer um pouquinho de coisa? Então, meu irmão, bota em prática que Deus vai te usar e você vai arrebentar a boca do balão e Deus vai ser contigo em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Bota em prática um pouquinho que você sabe. Eu não sei louvar, só arranha um pouquinho. Vem louvar. Eu não sei pregar, vem tentar. É porque eu não sei evangelizar, bota em prática. Amém? Vamos lá, segunda atitude que chama a atenção de Deus, faz Deus olhar para você de maneira especial. Quem quer isso, diga amém. Segunda não, terceira, né? Terceira atitude que atrai Deus, retidão. Está anotando, amado? Anota aí, retidão. Sabe o que é retidão? Ser correto, ser justo, ter uma vida limpa, honesta. Isso faz Deus olhar para você de maneira diferente. Olha o que está escrito em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Deus vai falar que só esses 3 homens, se ele estivesse enviando um juízo para uma cidade, só esses 3 homens poderiam se salvar pela justiça que eles tinham. Ezequiel 14, 14. Você pode ir anotando, depois você confere em casa, né? Ainda que tivessem no meio daquela cidade 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria alma, nem filhos nem filhas. Só Daniel, Jó e Noé tinham justiça para ser salvo, porque Deus ama uma pessoa correta, uma pessoa justa, Deus ama. Amém, gente? A Bíblia diz que Daniel estava na Babilônia, tentaram achar um erro em Daniel, tentaram achar algum vício em Daniel, mas não conseguiram. Daniel 6, versículo 4. Tentaram achar alguma corrupção, fizeram uma lava-jato lá na Babilônia e não pegaram Daniel. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Esse cara tem que ter um podre, esse cara tem que ter um erro. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício ou culpa. Diga glória a Deus. Porque ele era o que, pessoal? Fiel. Eu vou te contar o que tem de crente passando perna nos outros. O que tem de crente passando cheque sem fundo, meu irmão. Dando palavra e não cumprindo, mentindo. Minha gente, eu vou te falar uma verdade. Você acredita que roubaram, furtaram, né? O trinco do banheiro das mulheres da igreja? Eu não sei, acho que ela sentou no vaso aí. Foi desatar rachando. Levaram o trinco do banheiro da... Estava lá, não vem dizer que não estava lá. Aí o rapaz estava trocando as portas do banheiro das mulheres. Eu falei assim, rapaz, levaram o trinco. Ele falou assim, pastor, o senhor não sabe de nada. Eu fui trabalhar numa igreja, a câmera pegou. A pessoa foi no banheiro, roubou os papel higiênico do armário da igreja.
Um monte de papel higiênico. Aí não apareceu o rosto dela, né? Só o bracinho fazendo assim, ó, jogando na bolsa. Como é que Deus vai olhar para uma pessoa desse jeito, minha gente? Eu estava na igreja, a irmã me procurou, falou assim: pastor, ora por mim porque eu quero ficar aposentado, eu quero encostar. Eu já não gosto dessa palavra, encostar. Nada contra, viu? Eu quero encostar. E eu estou olhando a irmã. E aí, irmã, o que aconteceu? Eu fui lá na perícia. A médica falou: desce, faz isso, faz aquilo. Aí eu fiquei molengando assim, para ela pensar que eu estava doente. Ela falou: faz isso, faz aquilo. Eu fiquei fazendo aquela, não consigo. A irmã, aeróbico. E o pior não é isso, pessoal. O pior é que quando eu comecei a falar com ela: irmã, pelo amor de Deus, eu vou orar para Deus abrir uma porta para você, a senhora vai trabalhar, vai dar tudo certo, Deus vai te honrar. Quando eu comecei a falar isso, o camarada que era pastor da igreja ainda falou assim: pastor, mas só tem um jeito de passar no INSS. É assim mesmo. O senhor não sabe, pastor, porque só tem desse jeito. Se não for assim, mentindo, não passa. Eu pensei: meu Deus, ou eu estou numa terra onde todo mundo é cego e eu sou o único que vejo, ou eu estou numa terra onde eu sou o único cego que todo mundo está vendo. Não tem como Deus honrar uma pessoa que não é honesta, que não tem uma vida limpa, que não é correta. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Quarta atitude que faz Deus olhar para você de maneira especial. Anote aí: a oração. Vamos lá, bem alto, diga: a oração. Você quer que Deus olhe para você de forma especial, que a mão dele venha sobre você? Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Daniel, de novo, vamos usar ele como exemplo. Daniel governava 120 cidades na Babilônia, 120 províncias. Olha para mim, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha carro, não tinha avião. E ele arrumava tempo para orar 3 vezes no dia e dar glória a Deus. Vamos ver isso? Livro de Daniel. Pastor, agora o senhor pegou na ferida, hein? Capítulo 6, versículo 10. Oração chama a atenção de Deus. E eu vou te mostrar por quê. Daniel 6, 10. Quem achou, diga glória a Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que proibia a oração, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. O homem governa 120 cidades. Não tem internet, não tem telefone, não tem carro, não tem avião, não tem nada. E ele ainda arruma tempo para orar 3 vezes a Deus. Como antes costumava fazer. Então quer dizer que antes dele ser tão responsável, antes dele ser tão importante, ele já orava 3 vezes ao dia. Ficou rico, ficou importante, continuou orando 3 vezes ao dia. A sua posição não mudou o seu relacionamento com Deus. E tem gente que diz assim: pastor, quando chegou na igreja estava mal, orava, fazia campanha, jejuava. Pastor, aqui eu abri uma empresa, eu estou muito ocupado. Estou muito ocupado, pastor, é muita duplicata, é muita promissória, é muito papel, é muito processo. Sabe como é que é, né, pastor? É muita coisa, tem que administrar minha empresa, muita coisa. Só tem um funcionário na empresa dele. Não, pastor, que não dá tempo de vir para a igreja, não dá tempo de orar. Olha, antigamente dava, é que agora, pastor, a coisa melhorou, né, pastor? Cresceu, então agora é muito difícil. Então eu vou orar para voltar a ficar ruim. Porque quando estava ruim, orava mais, vinha para a igreja mais. Agora que ficou bom, não era para ser o contrário? Deus me abençoou, aumentou meu salário, então agora eu vou ficar mais perto dele. Deus me honrou, me curou, então agora eu vou ir mais para a igreja. Deus me livrou da depressão, então agora eu vou servir na obra dele. Não era para ser o contrário? Sim ou não, minha gente? Pois é. Daniel 9, versículo 21. Olha a resposta de quem ora. Olha o que acontece com quem vive uma vida de oração, pessoal. Daniel vai dizer: estando eu, digo, ainda falando na oração. Eu ainda estava orando, nem tinha terminado de orar.
o varão Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício. Quando você é uma mulher de oração, um homem de oração, Deus envia anjos rapidamente para te responder. A resposta é rápida, é urgente. Quando você é uma pessoa de oração, Deus olha para você e diz: responde agora, porque essa pessoa é especial para mim. Amém? Quando você é de oração, olha só, Daniel capítulo 10, versículo 12. Deus envia até arcanjo, porque o anjo Gabriel ficou retido nas regiões celestiais, os demônios não queriam deixar ele passar. Deus enviou um arcanjo para levar a resposta. Então me disse: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, aplicar, não é orar de qualquer jeito não, aplicar, dedicar, desde o dia que você aplicou, você colocou esforço naquilo ali, para aprender, para humilhar, saber que quem é Deus e quem é você. Perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras, e eu vim, Daniel, diz o anjo, por causa das tuas palavras. Oração chama a atenção de Deus. Amém? A pessoa começa a orar: meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus, eu quero falar uma coisa. O telefone toca. Eita, tá bom, tô indo. Meu Deus, onde é que eu estava? Senhor, meu Deus, então, meu Deus, me ajuda nessa casa. O telefone celular para, toca o WhatsApp. Um minutinho, Senhor Jeová. Larga tudo. Para tudo. Amém? Você está falando com o Senhor dos exércitos. Você está falando com o Rei dos reis. Você está falando com o dono da tua vida. Você está falando com quem abre a porta para você. Larga tudo, deixa tudo e fala com Deus, porque isso chama a atenção do olhar especial de Deus para a tua vida. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Amém. Próxima atitude que chama a atenção de Deus para a tua vida. Anote aí. Número 5, generosidade, liberalidade. Pessoa que é generosa, que ajuda. A palavra de Deus diz que Ana pediu um filho para Deus. E ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo esse filho. O Senhor me dá um filho, eu te dou um profeta, que era Samuel. Quando ela devolveu o filho para Deus, Deus deu mais 5 para ela. 1 Samuel, olha lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, está escrito, vamos lá. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deu 1, ganhou 5. Por mais que você dê coisas grandes para Deus, o que Deus vai te dar sempre é maior do que aquilo que você deu. Por mais que você dê coisas grandes para Deus, Deus vai te dar sempre a mais. Deus pediu um filho para Abraão. A promessa viva, né? Abraão deu. Deus deu para ele uma nação. Povos. Você queria um? Toma uma nação. E em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas em você, Abraão. Jesus estava diante da arca. Vinham os ricos ofertar, trazendo muito, e uma pobre viúva. Os ricos traziam muito, mas era resto. A pobre viúva deu tudo o que tinha. Jesus só parou para falar da viúva. Jesus só chamou a atenção dos discípulos para a viúva. Só nela que ele colocou os olhos. Ele disse: esta fez mais do que os outros, porque eles deram resto, sobra. Ela fez da sua pobreza, ela deu todo o seu sustento. Quem já leu Marcos capítulo 12, versículo 41? Quem já leu? Está escrito. Generosidade. Agora eu sei por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele encontrou o neto do seu maior inimigo, que era o rei Saul. Quem era o neto de Saul? Teologia, tem teologia todo sábado, viu? Mefibosete, né, meu filho? Mefibosete. O que ele fez com Mefibosete? Botou na mesa, mas o que? Restituiu todas as terras que era do seu avô, inimigo dele quase há 10 anos, minha gente. Só um homem liberal faz uma coisa dessa, pega todas as terras do inimigo e dá para o neto, é tudo seu.
Segundo Crônicas 29, Davi diz, do meu tesouro particular eu dou de oferta para a casa do meu Deus. Está lá em 2 Crônicas capítulo 29. Sabe quanto que ele deu? Eu fiz aqui um estudo. Davi deu de oferta naquele dia 131 toneladas de ouro, 306 toneladas de prata, sem contar pedra preciosa, ferro, isso aí eu não calculei. Só um cara liberal faz isso. Quem entende, levanta a mão. Só uma pessoa liberal faz isso. E ele ainda vai dizer, quem aqui quer encher a mão comigo e dar voluntariamente ao Senhor? Por isso que ele era chamado de homem segundo o coração de quem? De Deus. Igreja, aprenda a ser liberal, aprenda a ser generosa. Sabe por que que Deus ama quem é liberal? Porque Deus sabe quanto custa dar o melhor. Porque lá em cima ele poderia ter pego o pior anjo que tinha, a classe mais inferior. Porque no anjo tem hierarquias. Ele podia ter pego a classezinha mais inferior e ter dito, você vai para a terra morrer pelos seres humanos. Mas ele pegou o seu filho, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que que Deus ama quem é liberal? Porque ele sabe quanto custa dar o melhor. Dê o melhor para Deus e Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar, Deus vai abrir portas para você. Sexta atitude que chama a atenção de Deus, diga comigo, ajudar pessoas. Você tem ajudado muita gente? Tem ou não tem? Tiago, capítulo de número 4, versículo 17. É bom você ir anotando. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, mas não faz, comete o quê? Comete pecado. Provérbios 19, 17. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Você ajudou uma pessoa pobre? Você criou uma dívida com Deus. Ou melhor, Deus criou uma dívida contigo. Ele vai te pagar. Ajude pessoas. Pastor, só ajudo quem me ajuda. Pastor, só ajudo se tiver um dinheirinho aí atrás. Pastor, só ajudo quem é meu amigo. Ajude, meu irmão. Sétima coisa que chama a atenção de Deus para a tua vida. Diga, fé. Mais alto, fé. A fé chama a atenção de Deus para promover uma restauração na tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé do centurião de Cafarnaum. O homem disse, se o Senhor disser uma palavra, o Senhor precisa ir na minha casa, meu servo será curado. Jesus disse, eu nunca vi em todo Israel uma fé igual a essa, eu estou admirado. A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. O único homem na Bíblia que conseguiu maravilhar Jesus. Porque quem fica maravilhado com Jesus sou eu. Jesus olhou para ele e falou, olha, estou maravilhado, hein? Que fé! A fé chama a atenção de Deus para a tua vida. Você acreditar. Eu creio, Senhor, eu creio que eu vou sair desse poço. Eu creio que essa porta vai se abrir. Eu creio que essa doença tem cura para o Senhor. Eu creio que o meu casamento vai ser restaurado. Meu marido está lá no bar, eu estou na igreja, mas eu creio que ele vai sentar aqui um dia comigo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho fé. A fé chama a atenção do olhar especial de Deus para você. Fala para quem está do teu lado. Estimule a sua fé. Como que eu faço isso? Campanha de oração. 52 dias, jejum, oração, palavra. Oitava atitude que chama a atenção de Deus. Pastor, o senhor está correndo mais do que eu estou sendo. Vai anotando, meu filho. É 10 atitudes. Mas já estamos na oitava. Diga glória a Deus. Oitava atitude, quebrantamento. Salmo 51, versículo 17. Quebrantamento. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É reconhecer a sua fraqueza. Ao contrário de uma pessoa quebrantada é o quê? Uma pessoa altiva, soberba, orgulhosa. E quando Deus olha para uma pessoa soberba, orgulhosa, altiva,
Deus se lembra de Satanás. Porque Lúcifer foi varrido do céu por causa do seu orgulho. Queria colocar o trono dele ao lado do trono de Deus. E não é bom colocar uma lembrança de Satanás na mente de Deus. Eu já vi muita gente perder cargos, perder posto, muito pastor perder tudo por causa de soberba. Não quer falar com ninguém, não aceita conselho de ninguém, acha que é o melhor. Eu já vi muita gente sofrendo por causa de soberba. Mas se a pessoa se humilhar, se quebrantar, pedir perdão, Deus restitui ela para um lugar ainda maior do que o que ela estava antes. Amém, gente? Nona atitude de quem quer chamar a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção do olhar de Deus? Quem quer? Levanta a mão. Fidelidade. Você pode repetir comigo? Fidelidade. A palavra de Deus diz em Apocalipse: ser fiel, dia sim, dia não, e dar-te-ei a coroa da vida. É assim? Ser fiel 6 meses na igreja, depois pode mudar para qualquer lugar, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não desista, não entregue os pontos, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. No Salmo 101, versículo 6, se não me falha a memória, vamos lá, Caio, Salmo 101, versículo 6, eu acho que é o versículo 6, está escrito, olha lá: os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Os americanos estão procurando Deus, os japoneses procuram Deus, os africanos procuram Deus da sua maneira, mas procuram, os brasileiros procuram Deus, todo mundo procura Deus, mas só Deus procura os fiéis. Só Deus procura os fiéis. E para Deus procurar é porque é difícil achar, sim ou não? Não é verdade? Fiel. Sabe o que é ser fiel? Jó. Olha a história de Jó, minha gente. Estamos chegando no final da mensagem. Jó foi fiel. Um dia, Satanás se apresentou diante de Deus. E Deus disse: diabo, você tem visto o meu servo Jó? Homem sincero, fiel, temente a Deus e se desvia do mal. Esse você não derruba. Deus cutucando, né? O diabo disse, está lá no livro de Jó: também o Senhor enche ele de dinheiro, de riquezas, ele tem tudo. Toca no que ele tem para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Deus disse: pode tocar, pode tirar o que quiser dele, só não toca na sua vida. Você vê que o diabo respeita a soberania de Deus. O diabo só vai até onde Deus permite. Quem está entendendo aqui? Se Deus falasse assim, pode tocar no que quiser, ele já tinha matado Jó. Sabe o que acontece? Satanás sai da presença de Deus, e num dia só ele mata 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas, 7.000 camelos, e mata os 10 filhos de Jó, num dia só. O homem fica acabado. E quando Satanás percebe, olha nos olhos dele, pensa que ele vai murmurar ou xingar Deus, Jó levanta a voz e diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus fala: viu como ele não caiu? Ele é fiel, ele é sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Esse você não cai, não derruba. Satanás disse: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca na saúde dele. Deus falou: pode tocar, mas não tira a sua vida. Naquele dia Jó ficou podre. E não é só um pedacinho não, podre da cabeça até os pés. Dava para sentir o fedor de Jó a 30 metros de distância. Para piorar, Satanás reúne os capetos, os demônios, e ainda fala assim: vamos usar aquela mulher dele, aquela que diz que é serva de Deus, aquela serva que tem um linguão grandão, sabe? Aquela que tem uma língua que gosta de criticar, de falar, aquela que tem uma língua assim, ó. Já viu aquelas pessoas que dizem que é serva de Deus, mas tem um linguão assim, ó? Quem já viu? Levanta a mão. A mulher chega perto de Jó, assim, porque 30 metros fedorento, ó. Ó, Jó,
amaldiçoa esse teu Deus e morre. A mulher dele, hein? Ele diz: como falas uma louca, falas tu, mulher. Recebemos o bem de Deus com prazer e agora no momento difícil a gente vai desviar. Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Fidelidade. Aí o diabo pega 3 amigos de Jó. 3 amigos. Amigo de fé, irmão camarada. Amigo da onça. Os 3 amigos de Jó olham Jó de longe e fica assim, ó. Rapaz, tá fedendo ele, hein? Podre. Ó. Deve estar cheio de pecado. O bicho tem tanto pecado que está podre de pecado. E ó, lepo, criticando, falando mal. Esse cara não presta não. Amigo, hein? Fala para quem está do lado. Amigo da onça. No capítulo 19 de Jó, ele faz uma retrospectiva, a gente está encerrando, da vida dele. E ele fala assim: meus criados eu chamo e eles não me obedecem mais. Até as crianças se afastaram de mim. Que criança não é mole não. Criança é sincera, sim ou não? Né? Você quer ser dedurado? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você quer ser dedurado? Conversa com teu marido na frente do teu filho, pequenininho. Conversa para você ver. Conta a história que a irmã ia receber uma visita de uma pessoa da igreja. Aquelas que tem a língua assim. Aí o marido falou assim: ó, pelo amor de Deus, essa moça vai vir na nossa casa. Vigia com o que você vai falar, porque ela é uma víbora. E o menino estava ouvindo. 5 anos. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Entra, irmã, senta, fica à vontade. Aí veio o menininho lá do quarto. Quando ele olha a mulher, olha aqui. Aí, irmã, vem cá, menino. Vai correr de mim por causa de quê? Ele: por que você está assim, menino? Papai falou que você é uma víbora. Por isso que Jó falou: nem as crianças ficam perto de mim. Tinha tudo para quebrar aliança com Deus, murmurar, desviar. Eu fico vendo gente saindo da casa de Deus por causa de coisa estúpida. Gente deixando suas congregações, deixando a obra de Deus, deixando o reino de Deus, até indo para o mundo por coisas estúpidas. Cheguei na igreja, o obreiro não deu a paz. Queria que minha filha subisse no altar para louvar, mas a líder do louvor não deixou, porque minha filhinha estava com uma micro saia. Também não volto mais aqui. Coisas estúpidas, eu vejo isso já há mais de 10 anos. Vou sair daqui, esse pastor grita muito, esse pastor é muito violento quando fala. Isso que eu não gosto. A pessoa sai da casa de Deus por coisas estúpidas. Jó tá fiel. Quem está entendendo, levanta a mão. Capítulo 19, versículo 25, gente, olha lá. Apagou aqui. Capítulo 19, 25, agora, olha lá. Jó vai dizer assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Versículo 26. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne vivo, eu verei a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Jó está dizendo: eu sei que eu vou ficar curado e eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Fala para quem está do lado: fidelidade. E por último, para encerrar, adoração. Quer chamar a atenção de Deus? Quem quer, levanta a mão. Seja um adorador. Seja uma adoradora. Às vezes a gente chega na igreja, a pessoa fica assim, amém, igreja? Amém, 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 amém.
adorador, meu irmão, se entrega. Deus, tu és santo, tu és bendito. Para de ficar só pedindo. Fala o quanto Ele é grande, maravilhoso, poderoso. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A gente bota a igreja para adorar, a pessoa fica assim, mas bota para pedir. Ah, Senhor, pede, usa até salmo para pedir. Está escrito a tua palavra, Senhor. Mas para adorar, dizer que Ele é grande, santo, poderoso, não fala. Deus procura os verdadeiros adoradores. Vamos ficar de pé, minha gente. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pense em Deus nesta noite, igreja. Eleve teu pensamento ao Senhor. Você ouviu essa palavra e de repente você diz assim: pastor, eu quero chamar a atenção de Deus, mas me falta fazer tanta coisa. Como é que a gente vai chamar a atenção de Deus desse jeito? Como é que Deus vai olhar para a gente como Ele olhava para Abraão, como Ele olhava para Noé, para Davi, desse jeito? Pergunte-se a si mesmo: aonde eu estou errando, Senhor? Aonde eu estou errando? Será que é na obediência? Será que é na ousadia que me falta? Será, Senhor, que é na falta de fé, de quebrantamento? Aonde eu estou errando, meu Deus? Será que é na falta de fidelidade? Qualquer coisa eu quero desistir da minha fé, eu quero ir para o mundo. Será que é na falta de adoração? Porque Deus quer olhar para você de maneira especial. Quantos aqui nessa noite querem entregar a vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador? Levante a mão direita se tem alguém. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Pastor, eu não vou entregar porque eu já fiz isso, mas eu estou afastado, eu estou desviado, eu quero voltar para Jesus. Então levanta a mão se tem alguém afastado, desviado, quer voltar hoje, agora. Pastor, eu não estou afastada não, mas eu estou errando nesses pontos que o Senhor acabou de dizer. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor meu Deus, com mais força, amado. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero atrair a mão de Deus para a minha vida. Diga: meu Pai, eu quero despertar o teu interesse em mim. Eu quero que o Senhor olhe para mim de maneira especial. Então me ajuda, me capacita. Assim seja, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora. Deus está te ouvindo.